Ele foi um dos Pokémon mais hype de toda a Gen 6. Tinha uma habilidade nunca vista antes, virou febre nos games, no anime, no competitivo. Então, do nada, simplesmente sumiu. A Game Freak jogou ele no esquecimento, como se nunca tivesse existido. Hoje, no Pokéverso, vou te contar a história completa do Greninja Battleground e por que foi abandonado de uma forma que ainda dói. Antes de tudo, vamos relembrar quem é o Greninja. Ele é o estágio final da linha evolutiva do Frog, inicial do tipo Água da região de Kalos. É apresentado em Pokémon X e Y lá em 2013. Desde o começo, Greninja já chamou muita atenção. Design estiloso, velocidade absurda e uma tipagem água e sombrio que deixava muita gente animada. No competitivo, o Greninja rapidamente se tornou um dos Pokémon mais usados e temidos do meta. A habilidade Protean, que mudava o tipo dele para o mesmo tipo do golpe que ele usava, o transformava numa ameaça praticamente impossível de predictar. Era um monstro. Mas aí, em 2016, o lançamento de Pokémon Sun and Moon, a Game Freak fez algo que ninguém esperava. Eles introduziram o Greninja Battle Bout. Uma forma completamente nova, uma habilidade exclusiva chamada Battle Bout, vínculo de batalha em português, e o funcionamento dela era único na história da franquia. Toda vez que um Greninja com essa habilidade derrotava um Pokémon inimigo em batalha, ele se transformava e ficava maior, mais rápido, mais forte e ganhava um visual completamente diferente, com detalhes azul escuro e uma aura poderosa. Era algo inteiramente novo, uma mecânica criada especificamente para esse Pokémon, para esse momento. E os fãs enlouqueceram. O Greninja Battle Bout era obtido de uma forma especial em Sun and Moon. Você recebia ele como presente através de uma demo especial do jogo. Depois transferir ele para o jogo principal era um evento exclusivo. Era especial. Tudo isso criou uma aura em volta dele que pouquíssimos Pokémons conseguiam ter. Com o lançamento de Sun and Moon, os jogadores rapidamente perceberam que o potencial dessa forma ia muito além de visual bonito em batalha. Depois de derrubar o primeiro Pokémon inimigo, o Greninja se transformava e seus ataques ganhavam um boost considerável. Quem tinha Sun and Moon na época lembra muito bem da corrida para baixar a demo especial, completar as missões e transferir o Greninja para o jogo principal. Era uma conquista. Você não comprava na loja, você ganhava ele através de uma experiência especial que a Game Freak criou. O golpe Water Shuriken, por exemplo, ficava ainda mais poderoso e garantido de acertar 5 vezes seguidas. Era devastador. Nos torneios oficiais no VGC, os jogadores começaram a testar o Greninja Battle Bout em times competitivos. E mesmo com algumas limitações, afinal, você precisa derrubar um Pokémon para ativar a transformação, ele continuava sendo uma ameaça enorme. O simples fato de ter um Greninja Battle Bout no time já mudava completamente a forma como o adversário jogava. Era pressão psicológica pura. Mas o impacto do Greninja Battle Bout foi muito além dos torneios. Isso gerou um senso de exclusividade que a franquia raramente consegue replicar. Ter um Greninja Battle Bout era um símbolo. Os fãs postavam nas redes sociais, faziam vídeos, criavam fanarts, discutiam nas comunidades. Ele estava absolutamente em todo lugar. Revista, YouTube, fóruns, escola. Todo mundo queria esse Greninja. Aí, no meio de toda essa euforia, veio Sword e Shield. Em 2019, a Game Freak anunciou o Pokémon Sword e Shield para a Nintendo Switch. Era uma nova geração, uma nova região. Junto com o anúncio, veio uma das decisões mais polêmicas da história da franquia. Pela primeira vez, nem todos os Pokémon estariam disponíveis no jogo. A Game Freak cortou centenas de Pokémon da Pokédex nacional, e o Greninja foi um dos cortados. Sem Greninja Sword Shield, o Greninja Battle Bout automaticamente também ficou de fora. Os fãs ficaram furiosos. Afinal, estávamos falando do Pokémon mais popular do mundo por vários anos seguidos. O Greninja já ficou em primeiro lugar na enquete global de Pokémon favoritos por um longo. Cortar ele parecia, no mínimo, um erro grotesco. Mas a Game Freak manteve a decisão. E ali, naquele momento, começou o esquecimento oficial do Greninja Battle Bout. Depois do golpe de Sword Shield, muita gente ainda tinha esperança. Afinal, talvez fosse só uma geração de ausência, né?
o Greninja voltaria na próxima. Mas aí veio o Brilliant Diamond e Shiny Pearl, remakes de Sinnoh, e o Greninja não estava lá. Faz sentido, afinal são remakes de uma região específica que não tinha ele na Dex. Tudo bem. Então veio Legends Arceus, um jogo completamente diferente, com uma Pokédex limitada focada em Hisui. O Greninja também não estava lá, ainda dava para entender. Mas aí chegou Scarlet Violet com a geração completamente nova, com espaço para centenas de Pokémon, e o Greninja finalmente voltou. Os fãs comemoraram, mas o Greninja Battlebald? Nem sinal. Ele retornou como apenas um Greninja comum, sem habilidade Battlebald, sem a transformação, sem nada do que tornava ele especial em Sun Moon. Era como se o Battlebald nunca tivesse existido. E aí chegamos na grande questão desse vídeo. Por que o Greninja Battlebald foi abandonado pela Game Freak? A resposta tem camadas. A primeira, o Greninja Battlebald era uma mecânica extremamente específica, criada num contexto muito particular de Sun Moon. Cada nova geração traz seu próprio gimmick. Em Sword Shield foi Dynamax, em Scarlet Violet foi Terastal. A Game Freak não tem o hábito de misturar os gimmicks de gerações diferentes no mesmo jogo, o que faz o Battlebald ficar sempre preso no passado. Segundo, o método de obtenção do Greninja Battlebald era único. Ele vinha de uma demo exclusiva, um evento especial. Esse tipo de distribuição é muito difícil de replicar em jogos novos, sem parecer forçado. Como você justificaria a existência do Battlebald em Scarlet Violet, por exemplo? Sem toda a história que ele criou em Sun Moon. E terceiro, talvez o mais importante, a Game Freak simplesmente nunca expandiu a mecânica. O Battlebald foi criado para um único Pokémon e em um único jogo, e nunca foi desenvolvido além disso. Quando uma mecânica não cresce, ela envelhece. Quando ela envelhece, ela some. Mas aqui, no meio de tudo isso, surge uma fagulha de esperança, que a comunidade inteira está de olho. Pokémon Legends ZA. Anunciado para 2025, Legends ZA se passa em Lumiose City, a cidade central da região de Kalos, a mesma região onde Greninja nasceu. A mesma região de Pokémon X e Y. Junto com o anúncio do jogo, veio uma confirmação que os fãs enlouqueceram. As Mega Evoluções estão de volta. E aí vem a parte que interessa pra gente. O Greninja vai ter uma Mega Evolução em Legends ZA. Isso mesmo. Pela primeira vez na história da franquia, Greninja vai ganhar uma Mega Evolução de verdade, oficial, dentro de um jogo principal. Um Pokémon que já era absurdamente forte, absurdamente popular, vai ganhar uma forma ainda mais poderosa. E vai ganhar justamente no jogo que se passa na região de onde ele é originário. A comunidade explodiu. Fóruns, redes sociais, YouTube, todo mundo estava falando sobre o Mega Greninja. Como vai ser o design? Qual vai ser a habilidade? Vai ser mais forte que o Battlebald? Vai substituir o Battlebald de vez? Ou os dois vão coexistir? E falando do Mega Greninja, tem um detalhe que a galera da comunidade percebeu rapidinho e que vale muito a pena discutir aqui. O design do Mega Greninja e o design do Battlebald são extremamente parecidos. Os dois têm silhueta alongada, a mesma postura ágil e agressiva, tons de azul escuro dominando o visual e aquela sensação de que o Greninja está no limite máximo do seu poder. Obviamente são formas diferentes, com origens diferentes, mecânicas diferentes. Mas olhando os dois lado a lado, dá para perceber claramente que a Game Freak usou o Battlebald como inspiração para o Mega Greninja. É quase como se a Game Freak tivesse reconhecido que o Battlebald criou algo especial visualmente, e decidiu resgatar essa essência numa forma mais permanente, mais integrada aos jogos sem depender de uma demo exclusiva ou de um evento específico. O Mega Greninja é de certa forma a evolução natural daquilo que o Battlebald começou. Mas o Mega Greninja em Legends ZA representa algo muito maior do que só um design bonito.
Ele representa que a Game Freak reconheceu que errou ao abandonar o Greninja por tanto tempo. Representa uma segunda chance para um dos Pokémon mais amados da história da franquia brilhar novamente num jogo principal. Kalos é a casa do Greninja. Foi lá que ele nasceu. Foi lá que conquistou o coração de milhões de jogadores. E agora, com Legends EA trazendo as megas evoluções de volta, justamente para essa região, Greninja vai ter a oportunidade de voltar para o centro das atenções do jeito que merece. Isso não apaga os anos de esquecimento, não apaga o Dex, não apaga a ausência do Battle Bald em todas as gerações seguintes, mas abre uma porta. E às vezes uma porta é tudo que um Pokémon precisa para provar que ainda é relevante. Então, voltando para a pergunta que abriu esse vídeo: por que o Greninja Battle Bald foi esquecido? A resposta honesta é uma mistura de coisas. Uma mecânica isolada que nunca foi expandida. Uma Game Freak que prefere sempre olhar para frente ao invés de revisitar o passado. Uma geração inteira de gimmicks que entram e saem sem deixar rastro. E uma decisão comercial de sempre empurrar algo novo ao invés de valorizar o que já funcionou. O Battle Bald foi incrível, foi único, foi especial, mas ele nasceu num contexto muito específico e a Game Freak nunca soube ou nunca quis tirar ele desse contexto e transformá-lo em algo maior. Boa notícia é que o Greninja nunca morreu nos corações dos fãs. Até em Legends EA, finalmente parece que a franquia entendeu que o Greninja foi abandonado de uma forma injusta. Será que entendeu? Veremos em Ventos e Ondas.